No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. Estamos começando agora o episódio número 48 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Comece Algo que Faça a Diferença. Uma história inspiradora da construção de um grande negócio de sucesso, a Tons, uma empresa que vende calçados e doa um novo calçado para cada venda realizada. O que é mais importante para você? Ganhar dinheiro? Trabalhar com o que ama? Ou se dedicar a causas que lhe inspiram? A surpreendente resposta é que você não precisa escolher, e assim terá ainda mais sucesso. Essa é a inovadora mensagem por trás do movimento One for One da Tons. Não é preciso ser rico para doar, nem ser aposentado para se dedicar. Todos os dias, aquilo que você ama. Você pode unir lucro, paixão e propósito de uma só vez e agora. No livro Comece Algo que Faça a Diferença, nós vamos conhecer a história da Tons, uma das empresas de calçados que mais cresce no mundo. E ele apresenta 6 dicas práticas para criar ou transformar sua vida ou sua empresa. Esse livro dará as histórias, ideias e dicas práticas que vão lhe ajudar a começar com toda a certeza. E o mais incrível é que, para cada livro vendido, o autor segue a mesma filosofia da sua empresa. Cada livro novo vendido é doado para uma criança com necessidade. Uma história realmente inspiradora e recheada de dicas práticas. Então, fica ligado que está começando agora mais um episódio do Resumo Cast com o livro Comece Algo que Faça a Diferença. Olá, eu sou Gustavo Carriconde e está começando o Resumo Cast, episódio 48, sobre o caso da Tons Shoes. Blake Mycoskie, o autor do livro e fundador da Tons, estava em uma viagem de férias na Argentina quando ficou muito impressionado com o costume local de algumas pessoas de arrecadar sapatos poucos utilizados e doar para crianças que não possuíam nenhum calçado. Mas ele percebeu que, apesar de ser uma nobre atitude, esse modelo não se sustentava a longo prazo, pois dependia 100% de doações. Mas mesmo assim, ele estava determinado a se envolver com a solução do problema. Pensou então em fazer algo diferente, ao invés de depender da caridade das outras pessoas. Resolveu criar um negócio que teria lucro e parte do lucro seria destinado à causa. Nascia a ideia da Tons Shoes, uma empresa que produz versões estilizadas das tradicionais alpargatas argentinas e que para cada par de sapatos vendidos, ela doa outro par para crianças carentes ao redor do mundo. Em 2014, a Tons foi avaliada em $600 milhões e já distribuiu mais de 50 milhões de pares de sapatos em 75 países do mundo. Foi inspirado no modelo de empreendedorismo social criado por Blake, que centenas de empresas, como por exemplo Subway, Gap, a Crocs e a Pampers, resolveram seguir os passos da Tons e ajudar causas sociais com parte de suas receitas. O autor conta que a primeira vez que viu uma mulher usando um sapato da sua empresa foi quando estava na fila do embarque para um voo. Blake perguntou onde ela havia comprado aquele sapato e a resposta lhe surpreendeu. A mulher lhe agarrou pelo braço e disse que aqueles sapatos eram de uma empresa espetacular e que cada sapato vendido, a empresa doava outro para crianças carentes. Ele conta que aquela mulher lhe contou a história da Tons com mais entusiasmo que a sua própria mãe.
Ele imaginou então para quantas pessoas aquela mulher havia contado essa mesma história, e quantos pares haviam sido vendidos e quantas crianças receberam doações só por causa daquela mulher. Ele então chegou à conclusão de que deveria focar o propósito da TOMS em somente doar, pois se ele conseguisse doar de forma autêntica e sustentável, os seus próprios consumidores fariam todo o marketing da empresa. Gustavo, nessa primeira parte do livro, onde nós conhecemos um pouquinho mais da história de como surgiu essa empresa, como surgiu essa ideia, eu vou aproveitar para ressaltar aqui, como nós já fizemos em outros episódios, alguns pontos que de fato chamam bastante atenção e podem ajudar aí quem está começando um novo negócio. Bom, primeiro, nós começamos a construção desse negócio, começa com uma viagem de férias para a Argentina. Nós já falamos muito aqui no Resumo Cast sobre a importância de aumentar o seu repertório mental. E isso você faz convivendo com pessoas novas, indo a lugares diferentes, lendo sobre coisas diferentes. Quanto mais coisas diferentes você consegue ver e armazenar na sua mente, maior a probabilidade de você identificar problemas e conectar com oportunidades. E foi justamente assim que surgiu a história da TOMS. Surgiu em uma viagem de férias, que mesmo em uma viagem, esse empreendedor foi capaz de observar algo que lhe chamou a atenção e mesmo sendo um problema, ele conseguiu, através dessa observação desse problema, ir atrás de alguma solução para isso. E outro ponto que chama muito a atenção, e é uma coisa que eu acredito muito e que cada vez mais vai ser uma tendência, é o sentido de unir o lucro com a causa. Eu sempre digo que nós não precisamos distinguir o que é empreendedorismo, o que é construir negócio com projetos sociais. As duas coisas têm que e devem cada vez mais estar juntas. É possível a gente ter lucro e a gente defender uma causa, fazer o bem ao mesmo tempo. Uma coisa não extingue a outra, muito pelo contrário. No exemplo que o autor revela do que ele observou na Argentina, foi de um projeto unicamente social, mas que, como não tinha uma visão empreendedora, ele não conseguia se sustentar e ele não conseguia ser escalável. Então, quando nós unimos conceitos de negócio com conceitos de projetos sociais ou com conceitos de uma causa nobre em fazer o bem, a gente consegue, com as duas coisas juntas, impactar ainda mais pessoas, ter ainda mais lucro e, com certeza, consequentemente, uma causa cada vez maior. E o resultado disso, logicamente, uma empresa aí que já faturou 600 milhões de dólares e que já doou mais de 50 milhões de sapatos, com certeza mostra de fato que esse conceito faz todo sentido e cada vez mais estará presente em outras empresas. Outro ponto que me chamou bastante atenção é o fato da sua experiência com o seu primeiro cliente, onde que ele observou no aeroporto, e o cliente estava altamente entusiasmado, a cliente estava altamente entusiasmada com a causa da empresa. Ela fez questão de contar a história da empresa por causa da causa. E como quando nós temos uma causa, quando nós temos uma história por trás de um projeto, de uma empresa, de um negócio, nós conseguimos naturalmente um esforço de marketing boca a boca muito maior do que uma empresa unicamente preocupada com lucro, uma empresa unicamente preocupada com seu produto sem uma causa e sem uma história por trás. O autor valoriza muito a simplicidade. Ele não gosta de ter uma mesa cheia de papéis, ele vive em um barco à vela em Los Angeles e não possui bens materiais em excesso que não sirvam para um propósito. Ele também considera muito importante a simplicidade em um modelo de negócios. E é assim que funciona na TOMS. Desde os aspectos físicos das instalações da empresa até o conceito de todo o seu negócio. A maioria dos empreendedores se sente insegura no momento de iniciar um negócio e por isso tentam adicionar complexidades desnecessárias e esquecem o básico. Esquecem de focar naquela única coisa que precisam dizer, fazer ou vender para que os seus consumidores entendam a mensagem.
muitas vezes complicamos o que deveria ou que poderia ser simples. O modelo de negócio da TOMS é totalmente simples de explicar e de executar. Basicamente, ele sabe que ele precisa vender um par de sapatos que não tem nenhuma grande inovação e o lucro que ele tem em cada venda individual tem que ser suficiente para ele conseguir doar um outro par de sapato e ao mesmo tempo manter a margem de lucro da sua empresa. Ou seja, ele vende um sapato logicamente que tem a sua qualidade, mas não tem nenhuma inovação e o modelo de negócio deles é muito simples, simplesmente diminui o sapato doado e a diferença é o lucro dessa empresa. E muitas vezes, isso a gente vê com muita frequência em novos negócios, em novos projetos, nós queremos criar coisas diferentes, coisas especiais, nós acabamos complicando aquilo que poderia ou que deveria ser básico. Grande parte dos negócios de sucesso, dos negócios mais inovadores, eles partem de uma premissa básica da simplicidade. Quanto mais simples de explicar para um terceiro, quanto mais simples de explicar para um investidor, quanto mais simples que um cliente entende a sua proposta de valor, muito mais fácil fica toda a cadeia do seu negócio. E nesse caso a gente vê que a simplicidade do autor, do fundador da TOMS, ela vale tanto para a sua vida pessoal, que entendeu que de fato ele não precisa ter uma quantidade de bens materiais em excesso, tanto é a simplicidade dele, inclusive talvez até em excesso para os nossos padrões aí comuns de viver dentro de um barco à vela, mas mostra de fato como o empreendedor tem na sua mente, na sua mentalidade, essa necessidade de buscar sempre a simplicidade e não complicar. Muitas vezes, como eu falei, é mais difícil ser simples do que complicar as coisas que a gente acaba complicando no dia a dia. Então simplifique a descrição do seu negócio em uma frase, simplifique o modelo de negócio da sua empresa, simplifique a estrutura da sua empresa, simplifique o espaço físico da sua empresa, simplifique a mão de obra. Quanto mais você puder simplificar, mais fácil vai ser para você gerenciar, para você escalar e para você compartilhar essa mensagem para os seus clientes e para todos os envolvidos dentro do seu negócio. O simples, com certeza, é o novo sofisticado. E outro problema que é muito comum também dessa dificuldade de simplificar, que muitas vezes nós não começamos um projeto, não começamos um negócio, porque nós sempre achamos que falta alguma coisa, nós sempre achamos que falta mais um recurso no sistema, na tecnologia, no produto, falta uma inovação disruptiva, falta alguma coisa mais complexa e mais complicada. E quando nós começamos com o simples, quando nós fazemos a única coisa que realmente importa, quando nós simplificamos de fato as coisas, nós começamos muito mais rápido, nós colocamos em prática, aprendemos durante o processo e durante a caminhada nós vamos, se for preciso, complexando um pouco mais todos os aspectos do negócio. Mas não deixe que essa neura de buscar sempre coisas mais complexas te impeçam de começar a colocar algum negócio em prática. Muitos empreendedores não conseguem se dar conta de que a falta de recursos, principalmente financeiros, não é o motivo para deixar de lado o sonho de começar a empreender. O livro cita diversas grandes empresas que começaram sem praticamente nada, como o Facebook, o LinkedIn e a Apple, que começou na garagem dos pais de Steve Jobs. O autor ainda vai mais longe e explica que uma das razões pela qual a TOMS foi bem sucedida foi por causa da escassez de recursos nos estágios iniciais da sua criação. Eles precisavam ser extremamente criativos para lidar com os obstáculos e desafios que surgiam, justamente porque não podiam contar com muitos recursos. Se por acaso você ingressar em uma perigosa zona de conforto logo no início do seu empreendimento e achar que tudo está muito perfeito, provavelmente você está com a ilusão de que uma abundância temporária de recursos vai durar para sempre e lhe salvar de qualquer dificuldade. Não deixe que essa falsa segurança mate a criatividade da sua equipe.
Por outro lado, as dificuldades causam o aumento na criatividade e essa cultura acaba ficando presente no DNA da empresa, garantindo uma agilidade e uma operação extremamente eficientes no futuro. Blake diz que nos dias de fome da sua empresa, eles aperfeiçoaram a habilidade de serem criativos e engenhosos, e isso foi e continua sendo determinante para o sucesso da TOMS. Você que nos acompanha no ResumoCast certamente já viu em outras histórias que nós compartilhamos exemplos de empreendedores que começaram com pouquíssimo dinheiro ou sem dinheiro, ou às vezes até no negativo. Então, você certamente já deve estar ciente de que falta de recurso não é uma desculpa para começar qualquer negócio, qualquer projeto. A TOMS é mais um exemplo disso, um empreendedor também que teve que, no início do seu projeto, passar por muitas dificuldades financeiras. E como ele comentou, eu também já compartilhei essa minha experiência com vocês, onde tive a experiência de começar um negócio sem dinheiro, tive a experiência de começar um negócio com capital de investimento. E eu garanto para vocês, assim como o autor, quando nós temos uma escassez de recursos, nós nos obrigamos a buscar saídas criativas, nós nos obrigamos a buscar soluções que talvez nós nunca iríamos buscar ou até mesmo se acomodar se tivéssemos em um ambiente com recursos em abundância. Ao mesmo tempo, quando nós temos muitos recursos disponíveis, a gente corre o risco de entrar na zona de conforto e muitas vezes não desenvolver, como foi no caso da TOMS, a cultura da criatividade. Quando você começa uma empresa sem recursos e você cria o DNA na sua equipe, nos seus sócios, nos seus funcionários, de buscar criatividade para resolver qualquer um dos problemas, que não são poucos que vão surgir durante seu negócio, certamente no momento que você tiver uma condição um pouco melhor dentro da sua empresa, começar a ter receita, faturamento e lucro, você continua mantendo essa cultura de criatividade, essa cultura de resolver problemas que talvez muitas grandes empresas, empresas tradicionais ou empresas que já começam com muitos recursos, teriam uma dificuldade muito maior de iniciar. E apesar de parecer clichê, certamente, assim como foi no caso da TOMS, foram nos momentos de maiores necessidades e maiores dificuldades que surgiram as soluções mais criativas que acabaram fazendo grande sucesso no negócio deles, tanto em relação a produto, tanto em relação a modelo de negócio, tanto em relação a marketing, canais de distribuição. Todas as soluções nasceram de momentos de muita dificuldade, onde eles foram obrigados a buscar a criatividade para conseguir se virar com o que eles tinham e, de fato, não abortar o projeto e continuar com o negócio de uma forma ainda melhor. O sentimento de medo sempre vai estar presente em você e em todos os seres humanos normais. Na verdade, foi isso que garantiu a supremacia da raça humana nos primórdios da nossa evolução. Foi o medo que fez com que os nossos ancestrais se protegessem dos predadores e hoje esse mesmo medo surge na mente e no corpo dos empreendedores no momento em que estão diante de situações de risco e decisões difíceis. É preciso saber como controlar o medo, e a melhor forma de fazer isso é falhando de forma segura e barata, adquirindo experiência e se cercando da melhor equipe. Isso vai possibilitar calcular o seu risco e prever o pior cenário possível, trazendo de volta a sensação de segurança e foco que são necessários diante de situações difíceis. Mas cuidado! Não tente fugir de eventos que lhe trazem medo. Enfrente essas situações e saiba conviver com esse sentimento, pois ele estará presente em diversos outros episódios da sua vida. Existe um capítulo inteiro do livro dedicado à importância de aprender a encarar os seus medos. O autor afirma que esse foi um dos grandes obstáculos em seus empreendimentos e dá algumas dicas como não ser vítima da necessidade da melhor ideia, onde empreendedores ficam intimidados e constantemente perdem o foco se questionando se essa é a melhor ideia. O segredo dos negócios de sucesso é a execução.
E se realizada por uma equipe excelente, pode até compensar uma ideia precária. O autor diz que prefere uma ideia decente com execução perfeita do que uma grande ideia com execução abaixo da média. Como eu sempre digo, você vai errar, isso é inevitável. Então, erre o quanto antes, erre o mais rápido possível, erre com o menos custo possível, porque certamente você vai errar e você vai ser obrigado a aprender com esse erro e continuar fazendo se você quiser empreender. E, inevitavelmente, concordo totalmente com o autor quando se refere aí que uma ideia mediana com uma equipe, com uma execução excelente, tem um valor muito maior do que uma grande ideia com uma equipe ou uma execução medíocre. E muitas vezes, muitas pessoas ficam em busca da grande ideia, da melhor ideia, da grande sacada e esquecem que a melhor ideia nunca vai existir sem colocar em prática, sem executar, sem ter pessoas capacitadas para conseguir desenvolver essa ideia. De novo, no exemplo da TOMS, uma ideia totalmente simples, com nenhuma inovação disruptiva em vender calçados, mas com uma causa, com uma história por trás e com uma equipe completamente comprometida, dedicada e uma execução perfeita, num timing certo também, foram os ingredientes aí necessários para que o negócio acontecesse. Muito já se falou aqui no Resumo Cast da força e do poder do storytelling. A mente humana é péssima em lembrar dados, por isso o storytelling é uma forma de superar essa limitação humana e fazer com que a audiência se conecte e grave a sua mensagem. Hoje em dia as pessoas não estão mais consumindo as mesmas mídias de massa que consumiam no passado. Há algum tempo atrás era relativamente mais fácil de se atingir uma audiência. Era só escolher aquela grande mídia de massa, como por exemplo uma emissora de TV, gastar uma quantia relativamente alta e repetir a sua mensagem diversas vezes em cadeia nacional. Já hoje em dia, cada pessoa está acompanhando seus próprios feeds no Twitter, acompanhando seus canais no YouTube, blogs e seguindo a sua linha do tempo no Facebook. Por isso, mais do que nunca, o storytelling se transforma em uma poderosa ferramenta de marketing para empacotar a sua mensagem num formato de forma que ela consiga percorrer todos os caminhos necessários até chegar à mente do seu consumidor. Todas as pessoas e principalmente todas as empresas possuem alguma forma de explorar a sua própria história. E as histórias ecoam mais do que os fatos. Por isso, a sua missão como empreendedor hoje em dia é encontrar a sua história e contá-la ao maior número possível de pessoas. A TOMS certamente não vende calçados. A TOMS vende uma história. Ela vende uma causa. Se a mesma empresa talvez vendesse unicamente sapatos e não tivesse toda essa história que ela tem por trás, certamente não teria o sucesso que ela teve. Novamente, o depoimento e o exemplo da primeira cliente da TOMS foi justamente o encantamento não com o produto apenas, apesar de ela estar satisfeita com o produto, logicamente, mas foi um encantamento com a história que estava por trás da empresa. O que ela lembrou foi da história, não foi do produto, não foi do anúncio que a empresa fez em alguma mídia tradicional, não foi do atendimento necessariamente, foi da história e da experiência que ela teve em função desse produto. Então esqueça um pouco apenas os aspectos técnicos do teu produto, do teu serviço, da tua solução e foque em criar uma história, em contar uma história, em construir uma história que certamente o que nós lembramos são de histórias, são de experiências e é isso que a gente vai inclusive compartilhar para outras pessoas, é isso que vai fazer com que a sua mensagem seja compartilhada com o maior número possível de pessoas.
E o fundador da Tom fez justamente isso. Ele compartilhou a sua história com o maior número possível de pessoas. A sua história foi notícia em muitas mídias, teve uma repercussão muito grande na imprensa, justamente porque era uma história diferente, era uma história que chamava a atenção, era uma história que despertava curiosidade, era uma história onde as pessoas se identificavam, onde tinha uma causa em comum. Ou seja, em todo lugar que ele ia, ele contava a história. Em toda entrevista que ele ia, ele contava a história e sempre buscava oportunidades para contar a história de como ele começou, de como ele construiu e do que ele estava fazendo e das pessoas que ele estava impactando com o seu negócio. Por isso, esteja com a sua história na ponta da língua e preparado para contar a sua história para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, que certamente é isso que você será lembrado. Ele conta, inclusive, que o negócio dele só decolou quando um editor de um importante jornal de Los Angeles conheceu a história dele e, impactado com a história dele, publicou um artigo sobre isso no seu jornal. Depois daquele dia, ele recebeu milhares de pedidos e, em pouco tempo, essa notícia foi publicada em vários outros canais, em várias outras mídias e, naquele momento, ele ultrapassou a marca de 10 mil pares de sapatos vendidos. Apenas 9 meses depois dele ter tido a ideia e começado a executar o seu negócio. Ou seja, tudo começou porque alguém se identificou com a sua história e essa história foi compartilhada, foi viralizada em vários canais, em vários meios de comunicação. E a mensagem principal que fica desse livro, como o próprio título já diz, é que certamente você pode e você deve construir um negócio, construir um produto que impacte e que ajude outras pessoas. Não necessariamente precisa ser uma doação, pode ser algum outro tipo de bem para a sociedade, mas nós já passamos daquela época do capitalismo onde construíamos negócios visando unicamente ou apenas o lucro. O lucro é importante, o faturamento é importante, é a alma de qualquer empresa, mas se ele não tiver apoiado em alguma causa maior, em algum bem maior para outras pessoas, para toda a sociedade, certamente ele não terá o mesmo impacto que poderia ter com uma causa de fato nobre. Então, é possível sim você unir o lucro com uma causa de valor. É possível sim você fazer o bem e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. É possível sim você fazer aquilo que você gosta e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Foi assim com a história da Tom's, que serviu como inspiração para que muitos outros negócios surgissem também baseados nesses princípios de doação, de fazer o bem. E por incrível que pareça, quanto mais bem fazia, maior era a sua repercussão, maior é o seu lucro, maior é o seu crescimento. Novamente, mostrando mais uma vez na prática que fazendo o bem, fazendo aquilo que de fato tem valor para a sociedade, certamente o retorno e a consequência será garantia. Então, fique como inspiração, fique como ensinamento e certamente que nós possamos ver mais histórias como essas, principalmente no Brasil, onde nós temos tantos problemas para serem resolvidos, de empreendedores que, além do lucro, busquem também ajudar a resolver os problemas que nós temos em todos os lugares. Vamos chegando então ao fim de mais um episódio do Resumo Cast. Obrigado pela sua audiência e se você gostou do conteúdo ou conhece alguém que poderia se beneficiar, compartilhe. E se você ainda não assinou o nosso podcast para receber automaticamente os episódios toda segunda-feira sincronizados com o seu smartphone ou com o seu tablet ou com o seu computador, acesse www.resumocast.com.br e lá tem um link e todas as instruções para você assinar o Resumo Cast. O Resumo Cast também tem um grupo no Facebook onde os empreendedores podem compartilhar ideias dos livros que a gente debate, postar comentários de algum material complementar
E já são mais de 2.000 empreendedores que, assim como você, estão interessados no seu desenvolvimento pessoal e querem levar a sua vida ou o seu negócio para o próximo nível. Então fique ligado, porque em 2017 teremos várias novidades e oportunidades para a comunidade de empreendedores que acompanha o Resumo Cast. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.